paz, minha bênção de Deus, que o Espírito Santo te revista de força, poder e autoridade. Chegamos no 10º elo da nossa campanha de oração do Esforçai-vos. Eu quero te fazer uma pergunta, começar essa oração hoje fazendo você refletir. Pensa comigo. Você já parou para pensar quantas vozes falam com você diariamente, tentando levar você para algum caminho? Inúmeras. Se você parar e pensar agora, só hoje, quantas vozes de alguma forma tentaram falar com você, te direcionar? Familiares seus falam, amigos, amigos de trabalho, a voz da propaganda da televisão, a voz da propaganda na internet. A voz do mal fala, a voz de Deus fala, a voz do seu coração, a voz do seu pensamento, suas emoções, seu raciocínio, a voz da dúvida, da incredulidade, a voz da fé, a voz do medo, a voz da confiança. São inúmeras vozes que falam conosco todos os dias, mas nós temos que nos esforçar para dar ouvido à voz certa. A palavra que eu tenho de Deus para o seu coração hoje vai mexer com você. Você parou agora para escutar a voz certa, que é a voz de Deus. Outras vozes vai falar com você agora, mandando você sair e fazer outra coisa, mas não faça isso. Não dê ouvido a qualquer outra voz agora que não seja a voz de Deus. O único que não quer que você escute essa voz hoje, que é a voz do Senhor, é Satanás. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Então já deixa o seu like no vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho das notificações e já deixa agora aqui no 10º dia dessa campanha o seu nome para que eu possa apresentar nessa madrugada em oração. O nome que tiver aqui, eu me comprometo essa madrugada a orar. Então já coloca aqui completo o seu nome ou o nome de alguém que você ama muito, que é muito bem, ou até o nome daquele que te persegue, o nome daquele que quer teu mal, principalmente. Nós devemos orar para que Deus o abençoe e esqueça de uma vez por toda você e siga a vida dele. Eu quero colocar aqui um testemunho, relatos de uma fé que não falha, e em seguida quero trazer para você essa revelação, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite de hoje, nessa oração, tá bom? Vamos ouvir aqui esse testemunho e em seguida eu já volto com você. Boa tarde, pastor Kleber. Eu sou o Luiz Augusto Sérgio de Tupã e quero contar um testemunho, uma provisão que aconteceu. Eu tinha um pouquinho de dinheiro para receber do INSS e a advogada não estava acertando, conseguindo, né? E eu coloquei na mão de Deus. E vem pedindo nas minhas orações, nas campanhas, tudo. E para a honra e glória do Senhor, hoje saiu, Glória pastor, a Deus. tá bom? Quero agradecer a Deus e ao Senhor, a sua esposa, tá? Que vem orando por mim. Glória a Deus, amém? Que bênção, né? Olha só, ele fazendo as campanhas correntes de oração, Deus proveu na vida dele. Olha, uma coisa é certa, o que é teu vai chegar nas suas mãos. Pode passar um tempo, 2 tempos, mas vai chegar nas suas mãos. Quem lhe deve vai lhe pagar, benefício que está preso vai sair. E olha, esta ovelha aqui é uma ovelha firme. Ele não perde uma campanha, todos os votos ele faz, o altar nunca fica devendo nada para ninguém. Inclusive, teve uma irmã me perguntando, pastor, como que eu faço para cumprir meu voto da campanha? Eu ainda não cumpri. Gente, você pode fazer pelo Pix da igreja, tá? Que sempre vai estar aqui nos comentários. Ou você pode me pedir lá no WhatsApp, o Pix. Pede lá, pastor, eu faço pela lotérica. Pode pedir lá, eu te envio uma conta da lotérica para você apresentar. Seja fiel. Uma irmã também, eu tenho orado e pedido a Deus que levante dizimistas nessa obra, nesse ministério. E uma irmã também tinha uma dúvida, como que eu faço para se tornar dizimista? É diferente, você que quer se tornar um dizimista desse ministério, você precisa me enviar lá no WhatsApp, igual já teve pessoas que fez, os membros da nossa igreja já fizeram, o seu nome completo para me colocar no livro dos dizimistas da igreja. Tá? E toda vez que apresentar o comprovante, sempre especificar que é o dízimo, porque
é diferente, tem pessoas que confundem. É claro que eu não vou tirar isso aqui hoje para ensinar, mas já ensinei aqui, qualquer dia eu vou ensinar novamente. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é primícia, dízimo é proteção, oferta é o gerador multiplicador, né? A oferta multiplica, o dízimo protege o que a gente tem. Tem gente que diz, eu oferto, pastor, eu oferto, mas o devorador pega o que é meu, porque a primícia é o que protege, entende? Então o dízimo protege, a oferta é o fator multiplicador. Então a oferta pensa comigo aqui, ó, vou te dar um raciocínio simples para não levar tempo. Pensa que o que você recebe está dentro de um. Toda casa tem, né? Uma caixa de água. Sabe aquela caixa de água que fica no telhado, no subsolo? Então o que que acontece? A bênção de Deus é aquela água, né? É a provisão, é a água da vida. Então a água entra ali, aquela caixa d'água representa o dízimo, é o que protege. Então tá protegendo ali. Então tá tampado, tá tudo ali bem guardadinho. Então o mal não pode entrar, porque tá protegido. A pessoa separou ali 10%, a primícia, os 90% tá protegido. O que ela faz com aquele dinheiro ali tá abençoado. O mal não pode tocar. Então aí vem a oferta, né? A oferta é o que vai continuar enchendo aquela caixa d'água, trazendo a provisão da onde não era para vir. Então o dízimo, ele protege, a oferta é o fator multiplicador. Amém? Então você pode fazer aí através, vou deixar aí nos comentários fixado o Pix da igreja. Ou você me pede lá pelo WhatsApp. Declara assim: Deus fala comigo hoje. O que nós vamos ler está lá em Jó, capítulo 42, o verso de número 2. Abra sua Bíblia, já declarando assim, ó, Deus fala comigo hoje. Jó 42, versículo de número 2, vai nos dizer assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem disse isso, pastor? Jó. Jó, ele disse isso já perto de a chave virar e a mudança acontecer na vida dele. Ele falou, olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Esse era o pensamento que Jó tinha na cabeça dele. Lembra como eu comecei essa mensagem de hoje para você, a oração de hoje falando? Que várias vozes falam conosco? Jó é uma prova viva disso. Muitas vozes falou com Jó. A voz do problema. Jó, de um dia para a noite, ele deixou de ser o homem mais rico para ser um homem mais pobre. Jó, de um dia para a noite, deixou de ser um homem saudável para ser um homem cheio de tumores. Jó, de um dia para a noite, deixou de ter uma família que todos invejavam, uma família perfeita, para perder todos os filhos, sepultou todos os filhos em um único dia. Jó, de um dia para a noite, de todas as casas, terrenos que ele tinha, animais, ele perdeu tudo. Ou seja, inúmeras vozes falou com Jó, a voz do problema, a voz da perca, a voz da dificuldade, a voz do diabo, a voz da mulher dele, que você que conhece a história sabe, chegou para ele num momento difícil e disse para ele, você ainda se conserva íntegro, amaldiçoa Deus e morre. Todas essas vozes falou com Jó, mas Jó não se deixou levar por essas vozes. Ele preferiu escutar a voz de Deus, a voz da fé. A qual voz você tem dado ouvido? Eu quero lhe fazer pensar. Não diga no automático agora a voz da fé, mas pensa a qual voz você tem dado ouvido. A qual voz você tem dado crédito. Porque a voz que você dá crédito é a voz que vai guiar você, vai guiar a sua vida. Se é a voz da dúvida, então a sua vida vai ser guiada pela dúvida. Se é a voz do medo, você vai ser guiado para uma depressão, você vai ser guiado para um quarto escuro, você vai viver com medo. Mas se você der ouvido à voz da fé, minha benção, a sua vida vai ser transformada. No meio do caos que estava a vida de Jó, Jó decidiu buscar a voz de Deus.
Quando o Senhor falou dos ventos, lá no capítulo 38 fala sobre isso, só que não trouxe respostas prontas, mas revelou sua soberania. A voz de Deus não explica tudo, presta atenção nisso. A voz de Deus não explica tudo. Eu sei que, de repente, você até entrou aqui hoje querendo uma explicação, mas a voz de Deus transforma tudo. Ele não explica, mas ele transforma tudo. E no capítulo aqui 42 que a gente leu, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. A fé de Jó cresceu quando ele escolheu ouvir a voz certa. A fé não é a ausência de vozes contrárias. Vou repetir isso, ó. A fé não é a ausência de vozes contrárias. É a decisão de priorizar a voz de Deus. Ou seja, comecei a fazer campanha, comecei a buscar Deus, não vai me ausentar de ter problemas, não vai me ausentar de outras vozes falar comigo, mas agora eu comecei a priorizar a voz certa. Agora eu comecei a priorizar as coisas certas. Entende? É igual a pessoa, como eu dei o exemplo aqui do dízimo e oferta. Muitos se perdem porque passam uma vida inteira de infidelidade. Passam uma vida inteira roubando a Deus. Aí devolve o dízimo uma única vez no mês e já quer ficar rica, quer prosperar, quer que tudo mude. Não é assim. São sementes que a gente começa a priorizar. Imagine um jardim onde você só estava plantando coisa errada. Só plantava o que não presta, mentira, fofocas, infidelidades, enfim, traição. Só que aí você começou a priorizar a semente certa e aí você começa a mudar o seu jardim. Você começa a arrancar aquilo dali, começa a plantar coisas boas, amor, fidelidade, gratidão, fé, fidelidades, enfim, jejuns, oração. São sementes que estão sendo plantadas ali. De um dia para a noite uma semente cresce, vira uma grande árvore? Não. Tem árvores que levam anos e anos só para aparecer, porque vai criando primeiro raízes lá para baixo. Então quer dizer que eu tenho que parar de plantar? Lá em Eclesiastes tem uma palavra que eu gosto muito, não vou me recordar o capítulo aqui, se eu não me engano é o 12 ou 11, que fala assim, ó, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão, porque você não sabe qual semente vai prosperar. Você não sabe qual semente vai vingar. Tem semente que não vinga, tem semente que morre. Não produz o fruto. Mas se a pessoa continua semeando, vai chegar uma hora que aquela semente ali vai dar fruto e vai valer por todas as outras que não deram fruto. Porque aquela semente vai valer 100 por um, 200 por um. Uma semente só vai dar muito mais fruto. Tá entendendo o que Deus está falando hoje? Quem está compreendendo, diga eu creio. Então eu quero fazer oração com você hoje, no 10º dia da nossa campanha. Escolha qual voz você vai priorizar. A voz do problema, a voz da situação ou a voz de Deus, a voz da fé. Prioriza a voz de Deus, a voz da fé e você vai romper, você vai vencer em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos se você assim pode. E é com muita fé, Pai, nessa campanha nós estamos nos esforçando. Está sendo o dobro de sacrifício, Pai. Nós continuamos. Poderíamos ter parado no 7º dia, mas o Senhor mandou insistir. E aqui estamos nós no 10º dia dessa campanha do Esforçai-vos. Eu quero apresentar a vida dessa tua ovelha que está aqui comigo. Senhor, faz a diferença. Faz a diferença entre os que creem e os que não creem. Faz a diferença, Pai, entre os fiéis e os infiéis. Faz a diferença, Senhor, entre os que confiam e os que duvidam. Faz a diferença entre aqueles que estão comigo nessa campanha, daqueles que não estão nem aí para nada. Senhor, honra a fé dessa tua ovelha. Senhor, honra a fidelidade, honra o voto, honra, Senhor, a confiança que ela tem dedicado no Senhor, porque no meio de tantas vozes, ela tem priorizado a tua, porque se ela fosse olhar para os problemas, para as dificuldades, ela já teria parado há muito tempo. Mas porque ela prioriza a tua voz, ela está aqui. Então coloca as tuas mãos, Senhor. Dá vitória, honra e abençoa. É o que eu te peço nesse 10º dia da nossa campanha de oração. E desde já te agradecemos na certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga que assim seja. Diga amém. Glória a Deus. Amém, minha bênção. Cria, receba e toma posse com muita fé. Vou ficando por aqui.
Compartilha essa oração com alguém que você ama muito, tá? Olha, vai sempre na fé, porque a fé não falha. Até amanhã, nosso 11º dia da nossa campanha. Beijo do seu pastor que te ama.